Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 4 verso 38, Nova Versão Transformadora. Introdução, João 4 verso 38, é uma declaração crucial dentro da conversa de Jesus com seus discípulos, após seu encontro transformador com a mulher samaritana, no Poço de Jacó. Este capítulo narra como Jesus quebrou barreiras culturais e sociais, ao oferecer água viva àquela mulher, revelando-se como o Messias. O versículo 38 surge como um desdobramento dessa cena, onde Jesus expande a perspectiva dos discípulos sobre o ministério e a colheita espiritual. Ele os envia a participar de um trabalho de colheita que já está em andamento, preparado por outros. Este versículo, portanto, é uma chave para entender a natureza cooperativa do reino de Deus e o papel dos discípulos, e, por extensão, de todos os crentes na expansão do Evangelho. Contexto histórico. O contexto histórico é vital para a compreensão de João 4 verso 38. A rivalidade entre judeus e samaritanos era profunda e histórica, alimentada por diferenças religiosas e culturais. O fato de Jesus iniciar uma conversa com uma mulher samaritana já era escandaloso para os padrões da época. Essa quebra de barreiras é ainda mais ressaltada pela disposição dos samaritanos em receber Jesus e crer nele, contrastando com a hostilidade que Jesus enfrentaria mais tarde em Jerusalém. João 5. A semeadura mencionada por Jesus pode referir-se ao trabalho preparatório dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista, e até mesmo do seu próprio ministério inicial. Os discípulos, portanto, estão entrando em um campo já arado, onde a fé já foi plantada nos corações de muitos, particularmente entre os samaritanos. Essa colheita abundante entre os samaritanos serve como uma demonstração poderosa do alcance universal do amor de Deus. Interpretação, do ponto de vista teológico protestante, João 4 verso 38, revela a soberania de Deus na obra da salvação, e a responsabilidade dos crentes em participar dessa obra. A semeadura prévia representa a graça preveniente de Deus, que prepara os corações para receberem a mensagem do Evangelho. Jesus, ao enviar os discípulos para colher onde não semearam, está enfatizando que a colheita espiritual é um esforço cooperativo. Ele, como Filho de Deus, iniciou o trabalho, mas os discípulos são chamados a dar continuidade. Essa dinâmica reflete a doutrina da Trindade. Deus Pai inicia o plano da salvação, Deus Filho executa através de sua vida, morte e ressurreição, e Deus Espírito Santo capacita os crentes a testemunharem e acolherem. Para os crentes contemporâneos, este versículo ressoa com a ideia de que estamos inseridos em uma história maior, iniciada por outros que nos precederam. Nossa tarefa é levar adiante o Evangelho, confiando que Deus já está trabalhando nos corações das pessoas ao nosso redor. Somos chamados a semear a palavra de Deus com fidelidade, sabendo que, no tempo certo, Deus dará o crescimento. Veja as referências em 1 Coríntios 3 versos 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são importantes, mas sim Deus, que faz crescer. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Este trecho ecoa o tema da colaboração na obra de Deus, similar ao que é apresentado em João 4 verso 38. Ele enfatiza que o crescimento espiritual vem de Deus, mas que os crentes são cooperadores na disseminação do Evangelho. Mateus 28 versos 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa passagem, conhecida como a Grande Comissão, alinha-se com João 4 verso 38 ao direcionar os discípulos, e, por extensão, todos os crentes, a participarem ativamente na obra missionária. Ela complementa a interpretação de João 4 verso 38, indicando que a colheita envolve discipulado e ensinamento, além de simplesmente apresentar o Evangelho. Ao considerarmos essas referências cruzadas, percebemos que João 4 verso 38 não é um versículo isolado,
mas sim um componente integrante de uma teologia abrangente sobre a missão da Igreja e a natureza cooperativa do Reino de Deus. A obra de Deus é contínua, e somos chamados a participar dela, confiando na graça e no poder do Espírito Santo para transformar vidas.